Fala galera, muito boa noite. Pensou que eu não ia mandar o meu áudio de segunda-feira para você? Como assim? Antes tarde do que nunca, né? Nos próximos dias a gente vai falar muito de negociação, galera, muito mesmo. Técnicas de negociação, como que você pode evitar litígios, como que você pode encerrar litígios, como que você pode, enfim, solucionar o conflito de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, muito mais desejável, muito mais rápida e muito mais recompensadora do que qualquer solução feita em juízo. Sim, quando você compara soluções negociadas com soluções adjudicadas, né, aquelas que o juiz decide, você percebe que ela ganha em todas essas vertentes. Quem está falando isso não sou eu, é o que mostram as pesquisas, inclusive no âmbito da psicologia, quando se discute que tipo de solução que as pessoas preferem, aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito, naturalmente. E aí, meu caro, minha cara, eu queria trazer uma reflexão aqui contigo. Nós temos no Brasil 75 milhões de processos, com apenas 15% de taxa de acordo. É muito pouco, né? Principalmente pensando num judiciário tão ineficiente como o nosso. É realmente muito pouco. Por que é assim, né? Eric, mas fala um pouco mais da ineficiência do judiciário. Claro, 11 anos e meio é mais ou menos o tempo de um processo que esteja em estoque hoje no Poder Judiciário para tramitar em primeira instância entre a fase de conhecimento e a fase de execução. Tem poucas pesquisas a respeito, mas a execução no Brasil é extremamente ineficiente. Execução de obrigação de pagar quantia em dinheiro, a eficiência é mínima. Como que eu sei que a eficiência é mínima? Porque eu sei que menos de 3 ou 4% de todas as penhoras online conseguem travar algum valor relevante para a execução. Se você pensar que a expropriação de bens móveis e imóveis é ainda mais ineficiente, porque demora mais e o sujeito foge com os bens, a gente pode falar aí de uma execução, na média, com 2, 1% de eficiência. É um troço trágico, pessoal. Trágico. Mas ainda assim, o advogado litiga e, claro, ele se vira, ele cobra do cliente por hora, ele tenta cobrar os seus honorários, mas no fim do dia, muitas vezes o advogado tem uma carteira grande, mas que rende poucos frutos ou demora demais para render frutos a ele. Por que é assim? Primeiro porque o mindset do advogado brasileiro não é o mindset do negociador. O mindset do advogado brasileiro é de contencioso, é de litigância, porque foi isso que a faculdade te ensinou. E aí, quando alguém te sugere a negociação, qual que normalmente é a sua desculpa? Ah, mas o meu cliente não quer. Ah, mas o advogado da outra parte não vai aceitar. Claro, você não sabe negociar. Porque se você entendesse, se você soubesse as técnicas de negociação, você saberia que primeiro você precisa negociar com o seu cliente, para depois negociar com a parte contrária. E aí, negociando com a parte contrária, você precisa quebrar as objeções do próprio advogado da parte contrária. Hoje existem ferramentas que estão à nossa disposição que não existiam antes. Você tem, por exemplo, jurimetria, que te ajuda a medir as chances de sucesso do seu cliente num processo. Mas ele ainda vai ter o problema da execução. Você tem plataformas de autocomposição de conflitos pela internet. Algumas públicas, como consumidor.gov, por exemplo, cuja efetividade gira em torno de 80%. Algumas privadas.
Algumas dessas plataformas exigem a participação do advogado, outras não, mas não impede que você faça um acordo com o seu cliente e toque você a negociação na plataforma, ficando com uma fatia ao final. E para além disso tudo, você tem métodos estruturados de negociação de todo e qualquer tipo de conflito. Desde conflitos simples até conflitos com forte carga emocional. Esses dias mesmo eu usei uma técnica. Eu mostrei uma técnica aqui, uma dinâmica integrativa de solução de conflitos de forte carga emocional, que pode muito bem ser utilizada em conflitos de família, em conflitos de sócios que estão juntos há muito tempo, com uma série de sentimentos ruins de um em relação ao outro, mágoas e assim por diante. Mas como você não domina as técnicas, você não dá o primeiro passo para negociar. Porque você não sabe, essa é a realidade. E não se sinta culpado. Não se sinta culpado porque a faculdade não te ensinou. E a não ser por um ou outro livro traduzido para português, você não tem onde aprender. E mesmo nos livros que existem, falta uma aplicação prática voltada para o direito brasileiro. Então, qual que é a minha missão? Se eu tenho uma missão de vida, que é melhorar o sistema de justiça, parte da minha missão de vida, que eu quero compartilhar com todos os MVPs aqui, é ajudar a tirar processos do sistema de justiça, para que fiquem lá apenas os processos que têm de estar lá, e aí com menos processos, as soluções podem ter mais qualidade. E aqueles processos em que a autocomposição é possível, assim devem ser resolvidos, porque as soluções são melhores, é o que dizem as pesquisas. E o primeiro passo é a mudança de mindset. E o segundo passo, depois que você mudou, portanto, o mindset, e que você vai sentar para negociar com o seu cliente, se ele ainda não topou uma solução negociada, ou com o advogado da parte contrária, se o seu cliente já topou, é não encarar a negociação como uma batalha. Eric, não. Você precisa encarar o conflito, veja, o conflito, como um problema que tem que ser resolvido. E as pessoas envolvidas no conflito devem se debruçar juntas, buscando uma solução criativa. Eu vou te falar uma coisa muito contraintuitiva agora. Você sabia que eventualmente é bom ter um conflito? Vamos olhar esse copo meio cheio. Eventualmente é bom ter um conflito. Sabe por quê? Porque ele exige um esforço que não existiria caso o conflito não houvesse. E esse esforço pode gerar soluções que geram, por sua vez, mais valor do que se teria para as partes se não houvesse o conflito. Porque vocês precisam juntos trabalhar colaborativamente em busca de uma solução criativa. É o mito da torta, né? Uma torta que você tem que dividir com alguém. Ora, todo mundo vai brigar pelo maior pedaço, isso é um problema. Mas e se eu disser para você que juntos vocês conseguem criar uma fórmula para aumentar o tamanho da torta, para depois fazer a divisão? De modo que, após a torta aumentada, qualquer pedaço que se divida será maior que o pedaço anterior. Isso é possível, porque a partir do momento em que você enxerga o conflito como um problema a ser resolvido e as partes envolvidas no conflito estão dispostas a atuar de maneira colaborativa para buscar um pacote de vários tipos de soluções para aquele problema, uma daquelas soluções vai ser a mais eficiente. E talvez ela não existisse antes
do surgimento do conflito. Poxa, Eric, mas como que eu busco essas soluções? Como que eu chego lá? Aí você precisa das técnicas em si. O que eu quis fazer com esse áudio de hoje foi criar um mindset, te ajudar a dar o primeiro passo e mostrar como que você aborda um conflito. A partir de amanhã, nós vamos trazer aqui diversas técnicas para você aumentar o tamanho da torta e para você conseguir com que a outra parte tope buscar essa solução colaborativa com você. Evitando, por exemplo, que nas discussões, nos diálogos de negociação, uma das partes seja tomada por algum tipo de vertigem que desemboque numa reação agressiva, destruindo a relação e eliminando qualquer possibilidade de acordo negociado. Tem técnica para isso. E a gente vai ver isso nos próximos dias ao longo dessa semana. Tá certo, meus caros? É isso. Espero que tenham gostado do áudio de hoje. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem bem. Até amanhã.